Então, ouça isso. De Bruyne tem uma das histórias de vida mais emocionantes e trágicas de qualquer jogador de futebol. E sabendo disso, torna-se 10 vezes mais impressionante que ele tenha conseguido se tornar uma superestrela do futebol. Desde o início, ele foi abandonado por sua família adotiva e quase foi expulso de sua academia, quando deveria ter tido sua grande oportunidade. Sua namorada o traiu com um de seus companheiros de equipe e o deixou arrasado mentalmente, e ele acabou sendo considerado um fracasso pela mídia, e ainda assim usou sua raiva como combustível para se tornar ainda maior e, no final, ele havia alcançado o topo, e mesmo assim a vida não parou de lhe golpear com tragédias após tragédias. Esta é a incrível história de Kevin De Bruyne. Aproveite. Tudo começou em seu jardim, onde, depois de quebrar repetidamente os vasos, seus pais, abandonado por sua família, o obrigaram a jogar apenas com o pé fraco, e olhando agora, foi uma boa decisão. Com 8 anos, ele já estava se metendo em encrenca. Se inscreva, deixe seu like e comenta. Já se passaram 2 anos desde que ele se juntou ao seu clube local, KVV Drogen, e ele já estava tentando dar o próximo passo em sua carreira. Então, ele simplesmente disse ao seu treinador: as sessões de treinamento são melhores em Genten, e mudou-se para seu novo clube. No entanto, as coisas em Genten não ficaram mais fáceis. Ele não era um encrenqueiro, mas embora fosse estranhamente quieto, tinha um caráter muito forte, era ambicioso e excessivamente honesto. E parece que isso assustava seus colegas de equipe e até seus treinadores, que tentavam de tudo para torná-lo normal. Mas, embora tentassem muito, raramente tinham sucesso. Uma vez naquela época, ele estava tão irritado que um deles estava sempre em cima dele que ele se recusou a largar a trave até sentir que tinha sido compreendido, exceto que até então era noite. Aquele mesmo treinador acabaria se curvando e admitindo: ele é teimoso como uma mula, mas eu posso ver agora que isso é o que o tornou tão grande. Independentemente disso, ao longo do tempo, as notícias de seu grande talento se espalharam para longe e, assim, Gen, sabendo que o garoto estava infeliz, o convenceu a se mudar para o outro lado do país sozinho, para jogar por eles. Mas foi neste momento que De Bruyne experimentou seu primeiro grande desgosto. Depois de um ano morando em uma casa de internato, Gen fez um acordo especial onde os jovens jogadores, ao invés de serem alojados em suas instalações, seriam hospedados por uma família adotiva, e assim, De Bruyne junto com 2 de seus companheiros de equipe se mudaram para essa nova família. Se você chegou até aqui, curte, comente, se inscreva e deixe opções de jogadores para eu fazer aqui. Mas o último ano havia sido difícil para De Bruyne, ele já era socialmente desajeitado em sua cidade natal, mas agora, do outro lado do país e falando com um sotaque engraçado, bem como ele mesmo disse: foram os anos mais solitários que eu já vivi. No entanto, agora com essa nova família, ele se sentia seguro, não estava mais tão sozinho, e isso o ajudou a se encaixar, e depois de um ano, ele sentiu que tudo tinha corrido bem, ele estava se dando bem na escola, indo bem no futebol, sem brigas, sem problemas. Ao se despedir deles antes das férias de verão, sua família adotiva acenou para ele e disse que o viriam no próximo ano, e mais no momento em que ele chegou à sua cidade natal, ele entrou em sua casa e encontrou sua mãe chorando, e ela olhou para ele e disse algo que, em suas próprias palavras, moldou o resto de sua vida. A família adotiva ligou: e não te querem lá, e é sobre quem você é. Eles dizem que você é muito quieto, que eles não conseguem interagir com você, e você é simplesmente muito difícil. De Bruyne ficou obcecado por essas palavras, porque ninguém tinha dito nada a ele, e ele estava tão focado em ter sucesso, que ele apenas tentava o seu melhor para não causar problemas, ficando quieto dentro de seu quarto, esperando pela próxima sessão de treinamento, e mais acontece que isso era um problema, e enquanto sua mãe terminava de contar o que aconteceu, ele simplesmente pegou uma bola de futebol do chão e correu para o quintal, chutando a bola contra uma cerca por horas. Com aquelas 5 palavras repetindo em sua mente: é sobre quem você é, é sobre quem você é. A pior parte nem era que ele tinha sido abandonado por essas pessoas que eram familiares para ele, e a questão é que o clube tinha sido contatado e agora achava que ele era um problema, tanto que não estavam dispostos a pagar por outra família adotiva para cuidar dele e, em vez disso, ele seria enviado para outra casa de internato, mas desta vez era especial. Era uma casa de internato para crianças problemáticas. Obtendo vingança. Quando a dor finalmente se acalmou, ele relaxou e disse em voz alta para si mesmo: tudo vai ficar bem. Em 2 meses, vou estar no time principal. Não importa o que, eu não vou voltar para casa como um fracasso. Não importa o que. Neste ponto, ele já tinha 16 anos, e embora já tivesse jogado algumas partidas pela equipe B, ele era, em suas próprias palavras, um ninguém. Mas naquele ano, assim que o verão acabou, ele chegou ao Geni. Eu vou citá-lo: eu tinha tanto fogo dentro de mim. Foi louco. Lembro-me do exato momento em que tudo mudou. Jogamos em uma sexta-feira à noite. Comecei no banco. Quando entrei no segundo tempo, fiquei simplesmente louco. 1 gol, eles não te querem mais. 2 gols, muito quieto. 3 gols, muito difícil. 4 gols, eles não te querem mais. 5 gols, por quem você é? Eu marquei 5 gols em um único tempo de jogo. Foi uma atuação tão inegável que De Bruyne foi promovido imediatamente à equipe principal. Haviam se passado 1 mês e pouco mais de 20 dias, ele realmente havia chegado à equipe principal mais rápido do que ele havia prometido. A partir daí, o clube começou a agir de maneira um pouco estranha, dizendo que queriam pagar a família adotiva para tê-lo de volta morando com eles. Eles até apareceram e os pais adotivos lhe disseram que tudo tinha sido um mal-entendido. Que obviamente gostariam que ele ficasse. O que eles queriam dizer antes era que só queriam que ele fosse aos finais de semana, mas antes que terminassem de cavar um buraco para
Eles mesmos, De Bruyne simplesmente disse: "Ou você me jogou no lixo e agora que estou indo bem. Você quer que eu volte?" E antes que pudessem dizer algo, ele virou as costas para eles. Eventualmente, quando finalmente falou sobre isso em uma entrevista, ele disse que deveria ter provavelmente agradecido a eles, porque foram suas ações que o impulsionaram a se tornar grande. E, de fato, os anos seguintes foram algo especial. De ninguém a jovem prodígio. No primeiro ano, mal jogou. No segundo, começou a ganhar minutos e no terceiro, dominou a liga. Marcando 5 gols e assistindo outros 16. E levando o Gen ao terceiro título da liga em sua história, garantindo-o por meio ponto. Isso pode parecer estranho, mas é verdade, na liga belga, em caso de empate. Em pontos, a parte deles obtida na primeira fase é arredondada para baixo meio ponto. E foi exatamente isso que aconteceu naquele ano. Se essa é a corrida pelo título mais acirrada que você já ouviu falar, dê um like no vídeo. Naquele mesmo ano, ele ainda conseguiu ir um passo além, estreando pela seleção belga. E impressionando instantaneamente todos lá, com Vincent Kompany até dizendo que, até o final do primeiro treino juntos, todos os jogadores estavam conversando uns com os outros tipo: "Ou você viu aquilo? Ele tem 19 anos e já é o melhor jogador do time." Também, curiosidade, sua mãe na verdade nasceu em Burundi, na África, então tecnicamente ele poderia ter jogado por eles em vez disso. Fico pensando por que ele não fez, e asterisco mostra a classificação asterisco, mas apesar desse sucesso, não pense nem por um segundo que De Bruyne tinha mudado. Sua carreira no Gen foi cheia de momentos estranhos. Primeiro, aos 19 anos, ele achou adequado confrontar o jogador estrela do time, Elianil Barda, para reclamar que ele não trabalhava duro o suficiente nos treinos e então, em 2012, ele ficou tão irritado com as mais atuações de sua equipe que usou a coletiva de imprensa pós-jogo para dizer: "Eu estou envergonhado. De meus companheiros de equipe sugiro àqueles que não têm vontade de jogar, que simplesmente saiam." Mas no final seria De Bruyne quem sairia. Assumindo o Chelsea, que ficou tão impressionado com suas atuações que pretendiam fazê-lo substituir Frank Lampard. Mas antes disso, ele seria emprestado ao Werder Bremen. Na Bundesliga, ele rapidamente consolidou seu status como um dos maiores talentos em ascensão do mundo. Se outros faziam sucesso com habilidades chamativas, De Bruyne era simples, e de alguma forma isso era ainda mais impressionante, porque como Cruyff havia dito uma vez, o futebol é simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. Mesmo com o Bremen flertando com o rebaixamento, De Bruyne marcou 10 gols e fez 9 assistências. E casualmente levou o prêmio de jogador jovem do ano. Era hora de focar e dominar a Premier League. Traído por sua namorada. Mas o foco era algo com o qual De Bruyne lutava nessa temporada. Acontece que foi nesse ano que sua namorada o traiu com um amigo de infância, ex-companheiro de academia e colega de seleção, Thibaut Courtois. E ela nem foi delicada sobre isso, confirmando todo o escândalo para a imprensa e garantindo dizer que Courtois deu a ela em uma noite mais do que De Bruyne havia dado em 3 anos, embora, para ser justo, ela garantisse dizer que fez isso como vingança, supostamente. De Bruyne a teria traído meses antes. Mesmo assim, com sua forma atingindo um ponto baixo justamente quando ele precisava estar no seu melhor e Mourinho o incomodando, De Bruyne seria vendido após apenas meia temporada jogando no Chelsea, e ele só havia conseguido uma assistência e nenhum gol até aquele ponto. Seu próximo destino foi o Wolfsburg, de volta à Bundesliga. Mas mais uma vez, De Bruyne canalizou sua raiva para seu jogo. Mesmo com Courtois se juntando ao Chelsea depois que ele partiu, em um tipo de justiça poética, De Bruyne ainda conseguiu permanecer calmo e ser o homem maior, permitindo que Courtois continuasse jogando pela seleção nacional belga depois que aquele treinador deu a De Bruyne o poder de decidir se seu comportamento deveria ser punido. Na verdade, no mesmo ano, De Bruyne foi o artilheiro principal da Bélgica na fase de qualificação, liderando eles para o primeiro torneio internacional em 12 anos, conquistando a Alemanha. Assim que a próxima temporada começou, De Bruyne aproveitou esta tela em branco que lhe foi dada e criou uma obra-prima, com 16 gols, marcando 2 gols contra o Bayern, em uma partida que acabou sendo a primeira derrota deles em quase um ano, além de incríveis 27 assistências, 21 das quais foram na Liga, o que na época era um recorde da Bundesliga. Ele levou o Wolfsburg a um título de Copa e ao segundo lugar, atrás apenas do Bayern, e para coroar tudo isso, ele garantiu um lugar na lista do Ballon d'Or e venceu o prêmio de jogador do ano da Liga. E se você está se perguntando como ele conseguiu fazer tal volta por cima após ter o coração partido, bem, e ele conheceu sua futura esposa. Ele estava tão inseguro depois de anos de perseguição midiática que seu amigo teve que pegar o telefone dele e enviar a primeira mensagem, mas agora De Bruyne diz que ela mudou sua vida, que sem ela, ele nunca teria sido capaz de sair de sua concha. Êxitos e tragédias. No final do ano, eles já estavam prestes a ter seu primeiro filho e, infelizmente, um grande susto chegou quando, numa manhã, sua esposa acordou e estava sangrando. O momento em que De Bruyne se sentiu impotente naquela entrada do hospital, ele percebeu que havia muito mais na vida do que futebol e, embora no final tudo estivesse bem, ele mais uma vez teve um momento que mudou sua vida. A partir daquele momento, ele não jogava porque tinha um fogo dentro dele que precisava ser alimentado. Ele jogava porque estava apaixonado pelo jogo. E um ano após sua mudança para o Manchester City por 76 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história da liga, dependendo da moeda, um homem chegou que mudaria sua vida para sempre. Pep Guardiola. Desde seu retorno à liga, De Bruyne foi rotulado como um fracasso, um rejeitado do Chelsea. Mas então Guardiola sentou De Bruyne e disse a ele muito simplesmente: "O Kevin, ouça. Você pode ser um dos 5 melhores jogadores do mundo. Top 5. Facilmente. O se anteriormente De Bruyne lutava com treinadores autoritários.
Esta foi a abordagem perfeita, não era preciso se exaltar, De Bruyne. Não precisava provar que Guardiola estava errado, ele queria provar que estava certo com cada temporada que se seguiu, as alegações de que ele não era nada mais do que um fracasso do Chelsea desmoronaram pouco a pouco. Em sua segunda temporada com Pep, De Bruyne liderou as estatísticas de assistências com 16 e levou o City a se tornar o primeiro clube a atingir 100 pontos. Durante o verão, sua forma continuou escalada, já que depois de vários torneios abaixo